Namastê, boa noite para todo mundo, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Hoje, com imensa alegria, nós iniciamos uma nova atividade do nosso projeto, que é a palestra com convidados, com professores convidados. A estreia seria com a Marta, que teve um imprevisto até bom, eu posso falar qual foi o imprevisto, né? Marcaram a vacinação da mãe dela, que é idosa, no interior de São Paulo, justamente para o horário da palestra. Então, a Marta me avisou isso assim que aconteceu e disse assim, olha, eu vi que você já tem a programação do mês de abril com a Tereza, se possível, convida ela para fazer a abertura e eu fico para abril. Aí eu falei, vou ver se a Tereza tem agenda. E a Tereza gentilmente, acolheu o meu pedido, o pedido da Marta. Então, o que acontece é que o universo colocou a Tereza aqui para estrear esse quadro com a gente, para estrear essa atividade, o que é uma imensa alegria para mim. Não sei se há 2 ou 3 anos, talvez 3 anos, eu conheci a Tereza num evento que acontecia todo domingo em São Francisco, chamado Jardim Místico, num local chamado Jardim das Artes, e com aquela convivência de um domingo por mês, fomos vendo muita afinidade ali, fizemos amizade, fomos convidados algumas vezes para participar de lives juntos. Eu tive a alegria de convidar a Tereza para fazer uma live pelo Instagram, foi excelente a live, está gravada lá no nosso canal. Estive com a Tereza num evento muito bonito da Faculdade Anhanguera, convidados pelo Léo. A gente nem sabia que tinha um amigo em comum, aí eu chego para dar palestra, está lá a Tereza dando palestra. Então, Tereza, é uma alegria ter você aqui, uma professora que eu admiro, uma terapeuta que eu admiro, uma escritora que eu admiro, uma mulher que eu admiro muito, uma amiga que eu admiro, uma aluna que eu admiro. Então, poder aprender com você, poder te ouvir, é sempre uma honra, uma alegria para mim. Gratidão por estar aqui com a gente. E o tema da palestra da Tereza é o poder das palavras. Assim, minha irmã, minha amiga querida, eu passo a palavra para você. E agradeço a presença de todo mundo que está aqui, tá, gente? É muito bom. A Sanga está crescendo, também em número de atividades onde a gente pode se encontrar mais e fortalecer o propósito. Gratidão pela presença de vocês. Tereza, a palavra é sua. A palavra, hein? A palavra, já que o tema é a palavra, eu me sinto muito honrada e feliz com essa sua fala, com essas suas palavras muito carinhosas, porque a recíproca é verdadeira. O trabalho assim, é um trabalho que eu respeito, que eu participo, e é com muita alegria que eu posso fazer uma contribuição dentro do que eu conheço, dentro do que eu tenho estudado ao longo da minha vida. E o carinho, ele é recíproco, e a gente está realmente... existe alguma coisa muito interessante que vira e mexe, a gente é convidada para as mesmas coisas, né? É muito interessante. Algumas, como ele comentou, né, lá na faculdade, eu trabalhei, né, na faculdade durante mais de 30 anos, né? E depois que eu saí, eu ainda era convidada. Quer dizer, agora na pandemia a gente não é convidado para nada, né, presencial, mas uma das últimas palestras, foi uma mesa redonda, inclusive, né, nós participamos, e foi uma mesa redonda que as palavras fluíram tanto que não acabava nunca. Nós saímos de lá quase 11 horas da noite. Foi um trabalho assim, muito, muito bacana, muito grandioso. E é com muita alegria que hoje eu estou aqui fazendo essa abertura em substituição da nossa companheira, que não pôde, eu seria lá para o mês de abril, mas como essa semana eu tenho um canal no YouTube despretensioso, que eu, de vez em quando, faço algumas colocações, comento alguma coisa, trato alguns assuntos aí, eu digo que são reflexões filosóficas, antropológicas, religiosas, místicas, mágicas, para que a gente possa conversar sobre alguns assuntos que nos mobilizam. E eu tinha falado essa semana exatamente sobre
esse assunto inquietante, porque me inquieta, tem me inquietado muito as palavras que a gente tem lido e ouvido, principalmente nos meios, né, de comunicação, aí, o Facebook, YouTube, Instagram, que nós estamos presentes em todos esses veículos. E a palavra tem me causado assim, muita preocupação, né? Então, acho que é muito propício que isso seja colocado. E quando o Carlos falou, como a gente não tinha alinhavado isso com antecedência, eu falei, vou falar do assunto que eu fiz um pequeno vídeo de 6 minutos e eu vou estruturar as bases que eu assentei essa minha fala para que eu pudesse passar aqui para vocês. E é uma gratidão imensa que vocês possam estar aqui me ouvindo, e eu vou falar em cima de 3 eixos que vão nortear a minha fala, e no final, se alguém quiser se pronunciar, fazer alguma contribuição, perguntar alguma coisa, a gente está aí aberta para as considerações, né? O primeiro eixo vai ser pensamento e palavra. O segundo é o processo de crescimento pessoal e social, dentro da estrutura da palavra. E o terceiro é a palavra e o silêncio. Então, o primeiro eixo, que é o pensamento e a fala, essa gente interessante, só a gente fazer uma conceituação interessante, porque a fala, né, a palavra, ela é vibração sonora, que é vinda do pensamento, mas emanada do eu. Então, é muito interessante que a gente pense exatamente isso. A palavra, principalmente a palavra falada, ela é algo que a gente, muitas vezes, é interessante, porque você fala assim, eu falei sem pensar. Eu falei, bem, nós sabemos que falar sem pensar é algo impossível, né? Toda fala, ela é articulada no pensamento e ela é proveniente, ela emana do eu que sou. Eu não sou esse corpo, eu não sou essa mente. A minha mente e o meu corpo são partes constituintes do eu que sou eu, né? Então, esse eu maior, essa alma, esse espírito, essa centelha divina, qual que seja o nome que se queira dar, ela é dessa centelha, dessa alma, desse espírito, que vão emanar pensamentos que vão se transformar em palavras. Quando a palavra é escrita, há um cuidado maior, porque você pode reler, você pode estruturar, sendo que hoje a gente não tem visto muito isso, porque nos meios virtuais as pessoas estão pensando, estão escrevendo. E muitas vezes estão se arrependendo e estão tentando retratar, estão num sofrimento muito grande, porque a palavra falada, ela tem um peso significativo como a palavra da oralidade, né? A palavra escrita tem o mesmo peso da palavra falada, né? A oralidade é onde a gente manifesta todo o nosso pensamento. E tem uma história, o Carlos gosta muito de história, eu também gosto de história, tem uma história que eu acho fantástica, que traz muito essa questão dessa importância do poder e da força da palavra. Ela é uma história assim, que é contada em várias situações, inclusive já participou de filme. É uma história muito interessante, que é um discípulo que procura um sábio, um grande mestre, e diz: tenho refletido acerca de algumas palavras mal proferidas por mim e gostaria de saber como faço a reparação. E o sábio diz: você vai para casa, você vai pegar um saco cheio de plumas e vai jogar pela janela. E vai voltar aqui daqui a 2 dias. E assim o discípulo faz, volta depois de 2 dias e o mestre pergunta: você jogou as plumas ao vento pela janela? E o discípulo diz: sim. Agora vá e recolha as plumas. O discípulo, muito assustado, vá e recolha todas as plumas. Claro
que o discípulo vai, tenta pegar o máximo de plumas e volta com metade do saco. E diz: mestre, compreendi. Então, é muito interessante essa história, porque ela mostra a propagação da palavra. Hoje, você pode até apagar do teu meio virtual algo que você pontuou e não gostaria de ter pontuado. Mas ele pode ser printado, ele pode ser copiado. Existem tantas formas de se manter aquilo e ele vai embora e não se sabe para onde. São plumas ao vento que vão parar, sabe-se lá onde. Então, o primeiro eixo, que é essa questão do pensamento da fala, do poder que isso gera no corpo, na mente, não só daquele que proferiu, mas daquele que ouviu. E é muito interessante que as palavras, quando saem da nossa boca, elas deixam de nos pertencer, pertencem àquele que ouve. E aquele que ouve vai associar essa fala às suas experiências históricas, às suas experiências de situação espaço-temporal mesmo, né? Onde eu estou, como eu estou, em que lugar eu estou, e vai fazer o uso que quiser. Então, é muito importante que, nesse momento, a gente se atenha ao como eu estou falando, como eu estou manifestando as minhas posições, as minhas opiniões. A gente tem visto isso muito, principalmente nesses meios virtuais, como a fala está pesada. E essa fala, ela é emanada pelo eu. Ela é apenas uma vibração sonora que saiu do pensamento, mas, como a gente já conhece muito bem, está lá nos textos sagrados, né? A boca fala do que está cheio o coração, e é algo que é muito importante nesse momento, que a gente se ouça, se perceba, entenda o poder da palavra, como essa palavra pode causar constrangimento, como essa palavra pode causar dor, como essa palavra pode causar alegria e contentamento. Como está a nossa palavra? A nossa palavra está causando bem-estar ou está causando mal-estar? O que tem saído do meu pensamento emanado desse eu real? É bênção ou é maldição? Então, são muitas reflexões em torno do pensamento e da palavra. Esse é o primeiro eixo, que é o pensamento e a palavra. O segundo eixo é o processo de crescimento pessoal e social dentro do contexto que vivemos, de acordo com o que a gente fala. E aí eu pego emprestado algo que foi muito interessante, que são os pilares da educação para o século XXI, que foi um trabalho da Unesco, e que não alcança apenas as instituições de ensino, alcança a todos, em qualquer instância que a gente pertença, porque ele está alicerçado no eixo do aprender. E a gente acredita que a gente veio para o planeta, que a gente está no meio das pessoas para aprender. E aí eles separam em 4 pilares esse aprender. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. O aprender a conhecer e a fazer são 2 pilares que a gente já conhece bem. A gente vai para a escola, a gente faz curso, a gente estuda, a gente conhece, com o intuito de aplicar isso na nossa vida. Então, o aprender a conhecer me leva o aprender a fazer de acordo com a realidade daquilo que eu conheci. Muitas vezes eu estou me encaminhando numa direção, mas eu estudo algo, aprendo algo, conheço algo e começo a reestruturar o meu fazer. O meu fazer no mundo começa a se tornar diferente, e eu tenho certeza que todos nós que entramos para uma instituição religiosa ou
espiritual, como é o trabalho da yoga, que não está afiliado a uma religião, mas é um trabalho de abertura de campo espiritual, porque nós somos esse eu profundo, robusto, e que a yoga faz transformações poderosas na nossa forma de ver o mundo. Então, o conhecimento me leva a ter uma nova visão, que me leva a fazer a vida diferente. Então, o aprender a conhecer e aprender a fazer, eles estão muito intrincados. E aí nós temos o terceiro eixo, que é aprender a conviver. Esse aprender a conviver é onde a gente mais faz equívoco com relação à palavra, porque conviver é um trabalho muito desafiador. Ele é um trabalho que exige de você um repensar o tempo inteiro. Como eu estou convivendo com as pessoas? Como está o convívio comigo mesmo para que eu possa estar convivendo com o outro? Agora, então, na pandemia, nós estamos tendo muitos conflitos de pessoas que se viam de vez em quando, saía de manhã, todo mundo da família, todo mundo saía de manhã, voltava à noite, e hoje a gente está o dia inteiro, muitas vezes, com as pessoas. E aí o conviver tornou-se muito desafiador, e a palavra, ela se tornou um objeto de grandes conflitos. É muito interessante a gente pensar que a gente pode falar a mesma coisa de formas diferentes, e muitas vezes a gente não consegue se perceber fazendo essa mudança. Existe um livro muito interessante, que é Comunicação Não Violenta, em que ela dá um exemplo que eu achei muito interessante, que para mim foi muito forte, que diz assim, né? Eu vou trazer para o nosso cotidiano. Aquele filho que vai tomar banho, vem todo enroladinho na toalha, joga a toalha na cama. Ali está a mochila, que também veio, de repente, de algum lugar e jogou na cama. Está aquele bolo de mochila com toalha. Aí a mãe diz assim: olha lá, que porcaria! Que coisa horrível que você está fazendo! Você está trazendo essa mochila imunda com essa toalha molhada. E aí a criança, o jovem, só escutou grito, não ouviu nada do que foi dito. E aí se sugere, nesse livro da Comunicação Não Violenta, que você não finja que não viu, mas que de uma outra forma, pacífica e amorosa, você diga: filho, filha, essa mochila veio da rua, na sua cama limpinha. Essa toalha úmida e contato, essa sujeira da mochila vai te dar problema. Aí a gente diz assim: é fácil? É desafiador. Porém, tem resultados muito mais eficientes do que os meus gritos de que aquilo é imundo, que aquilo é sujo, que ele é um porco, que ela é uma porca. Então, a gente usa a palavra em benefício do processo educativo. Por isso que esse aprender vem, né, com aprender a conviver, vem da Unesco. Porque a gente vai conviver não só com as pessoas da nossa família, mas também a gente vai conviver com as pessoas do nosso trabalho. A gente vai conviver com os colegas lá na aula de yoga, quando já tinha lá quando a gente vai encontrar pessoalmente, ou não, ou até virtualmente, a gente vê as pessoas, a gente no final abre, conversa, ou então às vezes a gente vai mais cedo, fala um pouquinho. Então, isso é o processo, né, de convivência, é processo. E todo processo vai nos trazer um resultado. E como é esse resultado que eu vou obter? Se o meu processo for violento, o resultado será insatisfatório. Se meu processo for amoroso, o resultado será amoroso, será mais efetivo. Agora, isso é um exercício diário. E tá ligado aos dois eixos, porque isso é um aprendizado. É um aprendizado de conhecer como está a minha comunicação, me ouvir, observar como isso está gerando resultado no outro. Porque algumas mães e pais dizem assim: mas meu filho não me ouve. Porque, às vezes, gritando muito,
faz com que não se ouça mesmo. Brigando e acusando e apontando o dedo, muitas vezes, faz com que não se ouça mesmo. Às vezes o filho fala assim, já sei que ela vai falar. Igual a mãe que grita para o filho lá, para a filha ou o filho lavarem a louça, grita para lavar a louça, no final ela vai lavar. Porque ele não ouviu os gritos, porque ele já sabe que ela faz aquele escarcéu todo, no final ela vai lavar a louça. E aí o processo educativo fica comprometido. Por isso, trazer os pilares da Unesco para a nossa fala. Conhecer como me comunico. Fazer a minha comunicação um exercício constante. Conviver no meu processo de vida com as pessoas através de uma comunicação não violenta. E o quarto pilar seria o aprender a ser, que vai alcançar esse eu. Eu não falei logo no início que as palavras são sons, são vibrações sonoras que partem do pensamento, que emanam do eu. Aí, o último eixo, que eu colocaria, inclusive, como primeiro, é aprender a ser. É aprender a trabalhar esse eu. Quem eu sou? O que eu quero para mim? Como eu quero conviver com as pessoas? Como eu quero agir no mundo através dos meus processos de fala? Porque nós sabemos que nós temos pensamentos, sentimentos e comportamentos. E esses comportamentos, é nesse comportamento que a fala se aloja. Porque comportamento não é só agir, porque falar também é agir. Escrever também é agir. Como isso está se manifestando no mundo, emanado desse meu eu. Então, aprender a ser é quando eu construo o meu ser no aprendizado do conhecer, do fazer e do conviver. Porque tudo vai desembocar ali. Porque o eu é o dono de tudo isso. Eu não posso mudar a fala de uma pessoa. Eu já ouvi uma pessoa dizer assim para mim: ah, mas a pessoa grita comigo, eu grito também. A pessoa fala, for mal educado comigo, também você. Eu respondo na mesma moeda. Vocês já ouviram isso? Eu respondo na mesma moeda? Pois é, mas cada um está dando o que tem para dar. Cada pessoa está vivendo no mundo do jeito que pode. E está todo mundo querendo fazer o melhor. Mas às vezes a pessoa não sabe como. Ela não se autoeducou para tal. Se você fizer disputa, quem grita mais, realmente você não está fazendo aquilo que vai ser melhor para você. Porque você vai ficar rouca, o outro não vai te ouvir, você não vai mudar o outro, você não vai mudar comportamento, você não vai mudar o jeito de ser do outro, você só tem condições de mudar a si mesma. A si mesmo, apenas. Nós só temos acesso a mudanças estruturais desse eu, que é o eu sou. Eu sou essa Tereza hoje. Eu sou reencarnacionista, então eu acho que eu já vivi em outros corpos e acredito que viverei em outras. Essa é a minha forma de ver o mundo. Mas mesmo quem acha que essa vida é uma só, quer viver bem. Mesmo quem acha que essa vida é uma só, teve começo, está tendo desenvolvimento e vai ter um fim, porque isso é certo. É certo. Nós vamos viver até um determinado momento. Para mim, a vida vai além da morte do corpo físico. Para algumas pessoas, não. Mas mesmo que não ache que a vida ainda pré-existe ao desfazer do corpo físico, mesmo quem não acredita nisso, quer viver bem. E como viver bem? Quando a gente consegue construir esse eu. Se acha que é uma vida só, mas o eu está presente. O eu, ele só cresce. É muito interessante, eu sempre digo assim, eu sou idosa, né? Eu sou uma pessoa que sou anciã. Eu já atravessei a pós-menopausa. Eu estou já caminhando para encerrar a minha jornada, que a minha jornada, eu tenho 60, vou fazer 61, né? Eu, com certeza, não viverei mais 60,
Eu suspeito que vai viver pelo menos uma metade disso, os 30, com muito otimismo, os 40, né? Mas eu estou mais do meio para o fim do que do meio para o começo. Eu não posso fazer mais nada do que ficou para trás. Está aí o sutra, né? O passado não existe mais. O futuro não chegou, mas o passado não existe mais. Deus está no momento presente. A vida acontece no momento presente. Eu me estruturo no momento presente. Então, não importa se eu usei mal a palavra antes. Agora eu quero melhorar na minha palavra. E eu sempre digo, eu tenho fala fácil. Eu sou professora desde 18 anos de idade. Então, é claro que eu tenho fala fácil pela experiência de vida e escolhi ser professora, que me facilitou mais ainda a fala fácil. Agora, nem sempre é uma boa fala. Nem sempre é bênção. Muitas vezes é uma fala pesada, é uma fala angustiada, pode entrar num queixume. Aí a gente vai entrar no terceiro eixo que eu propus na minha fala, que é a palavra e o silêncio. Então, é muito interessante observar. Eu sei ouvir, porque às vezes eu reclamo que eu não sou ouvida, mas eu sei ouvir. Tem um texto muito interessante de um autor chamado Rubem Alves, que ele chama assim, escutatória, que ele diz, nós somos estimulados a falar, desde pequenininho, temos que falar, nos comunicar, mas ninguém ensina a gente a ouvir. Então ele fala que a gente precisa de curso de escutatória, aprender a escutar. Às vezes, no afã de falar, eu quero falar, e não ouço. E aí, eu preciso observar, ou melhor, eu desejo observar, que eu preciso remete à carência, né? Eu desejo observar se eu estou ouvindo, se eu estou fazendo o silêncio necessário para ouvir, se eu estou fazendo silêncio, inclusive da minha mente. No outro dia, eu estava na aula, né, de yoga, então naquele finalzinho em que a gente para fazer aquele relaxamento, para se encaminhar para o final, eu estava com a cabeça tumultuada. Que monte de pensamentos vieram na minha mente. Tereza, conduz isso. Tereza, o eu, conduz isso. A mente está tumultuada. Acalma a sua mente. Eu falando para o meu, né? Para a minha potência, para quem eu sou, eu. Acalma essa mente, para que você possa aproveitar esses minutos de relaxamento, para esse silêncio interior, para esse deserto. Jesus nos deu um exemplo lindo, ele foi para o deserto para refletir. Em alguns momentos, esse deserto interior ele é necessário. Como está o seu deserto interior? Você está parando alguns momentos para apenas sentir você, respirar, se perceber. A gente não consegue ficar com a cabeça vazia. Isso não é da nossa educação ocidental. Até a gente não espera que meditação seja isso, principalmente para a gente que tem essa mente de macaco pululando o tempo inteiro, com milhões de coisas. Mas esse silêncio é necessário para a reestruturação dessa alma, para a reestruturação desse eu. Paro, respiro, reflexiono de uma forma, solto, deixo sair aquela respiração, aquela inspiração e acalmo essa mente agitada. Que quem vai acalmar essa mente agitada? O eu superior, que é essa alma. Só que essa alma aprendeu que tumultuar é bom, que fazer muitas coisas ao mesmo tempo é bom, que falar muito é bom. Então, agora é a hora de reeducar essa mente. Fazer silêncio é bom, ouvir é bom, respirar e entrar em contato com o eu profundo é bom. Como fazer isso? Estamos aqui buscando essas respostas através de mudanças da nossa estrutura do pensar. Quando as estruturas do pensar vão se aproximando
do eu profundo, eu vou estruturando a minha vida de uma outra forma. Eu vou aprendendo a reagir de uma outra forma. Eu não me contamino tanto com o que vem de fora, porque eu estou buscando o eixo em mim, no eu, não mais no outro. Como a Madre Teresa dizia, né? Nada entre você e o outro, é entre você e Deus. É você, esse eu profundo, que em essência somos nós, centelhas divinas, e que temos dificuldade de nos assumir como centelhas divinas. Porque nós aprendemos de uma forma errônea que nós não somos bons, que nós viemos do pecado e que nós temos que limpar e purificar esse pecado. Não, nós somos bênçãos. E nós fomos gerados pelo amor de Deus. E quando a gente consegue compreender isso, que a gente é pleno amor, e que a gente é potente, que a gente é divino, que a gente é lindo. Uma vez uma pessoa falou assim, pessoas tóxicas. Não existe pessoa tóxica, gente. Pessoa sempre é divina. Só que às vezes a palavra é tóxica, às vezes a relação é tóxica, às vezes o comportamento é tóxico. Não o eu. O eu é sempre divino. Quando nós entendermos isso, nós vamos deixar aflorar esse divino em nós, para que o silêncio possa nos educar no cuidado com a palavra. Eu aí escorrego muito na palavra, muito, 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 quase diariamente. Só que com menos frequência diária. Então, hoje eu já me ouço. Às vezes eu falo, mas gente, a gente se ouve primeiro do que qualquer pessoa, né? Porque o ouvido está aqui. É que às vezes eu não quero me ouvir. Como é que eu quero ouvir o outro se eu não consigo me ouvir? Se eu não consigo ouvir as emanações desse eu divino, que sou eu. Está tudo aqui. Os arquivos, as gavetinhas, estão todos aqui. É só deixar fluir. E é para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente usa vivências espirituais, religiosas, de yoga, de meditação, desses nossos bate-papos. Então, quando a gente se estrutura para que esses eixos do pensamento, dos processos de crescimento individual e social, e o silêncio desde que esses três eixos se manifestem em mim, eu realmente começo a reestruturar a minha vida. Então, para finalizar, né, essa nossa, porque a gente tem, né, começo, meio e fim para as estruturas de conhecimento, né, para que a gente possa ficar com esses conhecimentos, a gente se ouve. A tarefa hoje é se ouvir. Prestar atenção em tudo que fala, ouvir. Ouvir o que está falando para o filho, para o marido, para a esposa, para o amigo. Se ouvir, prestar atenção no que fala. Vamos fazer amanhã um dia de autoobservação total, começando hoje. Até amanhã, 24 horas de autoobservação da palavra, para que a gente possa observar se a minha palavra é de bênção ou se a minha palavra é de dor. Se a minha palavra consola ou se a minha palavra frustra e maldiz. Então, cada um se observando durante 24 horas naquilo que professa, naquilo que fala, naquilo que escreve. Isso não quer dizer que eu vá ser um anjinho de candura e concordar com tudo que se manifesta no mundo. Mas Gandhi fez revolução sem um tiro, sem uma palavra ofensiva para ninguém. Foi firme quando precisou ser firme, foi amoroso quando precisou ser amoroso. E nos deu esse ensinamento. Jesus, Buda, e Madre Teresa, e Yogananda, e Hermógenes, e, nossa, se a gente for falar aqui, a gente de palavras, pessoas que palavras saíram de bênçãos, e que nós também sejamos instrumentos dessas bênçãos. Então, meus amigos, minhas amigas, esse é o recado. O tempo acabou, o assunto não acaba nunca, porque é um assunto com milhões de desdobramentos, mas os 3 eixos que eu escolhi para falar, eu falei.
E aí eu abro agora para questões, ponderações, né? Fiquem à vontade para se manifestar nas palavras que desejarem. Eu agradeço o carinho e a oportunidade de, mais uma vez, estar aqui, usando as palavras em benefício da espiritualidade e do eu que sou, para o eu que são vocês. Então, muita gratidão. Namastê. Ô, Tereza, querida, que palavras lindas. Gratidão por compartilhar a sua sabedoria, o seu conhecimento, as suas vivências, né? Realmente foram 40 minutos preciosos. Agradeço do fundo do meu coração, estou muito feliz por essa estreia hoje, dessa atividade, com o seu brilho, como engrandece. E como a Tereza colocou, gente, ela fica aberta agora para possíveis perguntas, colaborações, né, um compartilhar de experiências dentro do nosso tema, dentro do que ela explanou de forma tão bela. Então, alguém gostaria de perguntar, contribuir, pode ficar à vontade, é só abrir o microfone. Então, estão todos exercendo o silêncio. As meditações, as reflexões, todo mundo fazendo bom uso do silêncio. Porque, às vezes, a gente tem muita coisa na cabeça e naquele momento não está podendo falar porque ainda está processando, né? Então, fiquem à vontade de depois colocar qualquer coisa, escrever para a gente, né, Carlos? A gente está aí nos meios sociais, a gente está nos meios virtuais, eu tenho Instagram, tenho Facebook, tem canal no YouTube, só procurar Tereza Quintas e a gente... Eu estou nas aulas aí do Carlos semanalmente, eu tenho procurado fazer 2, 3 vezes por semana, para que a gente possa fazer essa conexão mágica com a gente mesmo, né? Através do trabalho coletivo. Né? Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Eu queria falar... Opa! Fala, Ângela. Não, que eu sempre sou a primeira a falar, sabe? Então, primeiro aprendizado. Vou esperar aqui, vou aguardar, vou refletir mais. Mas a primeira coisa que eu queria falar é que eu gostei demais da sua fala, né? Foi uma fala com palavras formosas, assim, e me estruturou um pouco para eu pensar e refletir sobre a minha fala e o poder dela, né? E também essa questão da espiritualidade, né? É impressionante como isso, para mim, tomou um vulto só recentemente. Porque eu sou de formação economista, e eu sou uma economista de esquerda, formada no marxismo, sabe? Uma esquerda de luta, de muita luta. Então, eu achava, pela minha formação, que tudo isso era alienação. Isso tudo era para te botar num lugar de aceitação de tudo, tolerância máxima, não protestar contra as injustiças, não se colocar em luta, né? Então, eu negava, e eu era ainda pior. Hoje eu posso falar isso com naturalidade, porque eu também negava o papel da cultura, da literatura, então eu só lia, só procurava ler aquela literatura também, não deixava fluir o devaneio, nada, que eu achava que isso tudo era alienação, né? E quando... eu custei, sabe? Eu custei a aprender que eu estava alienada de mim mesma, do meu eu, né? E foi muito difícil, muito sofrimento, sabe? Fala, linda! Eu só quero dizer uma coisa. Hoje eu sou escritora, sabe? Eu sou economista de formação, mas hoje eu sou escritora
E a minha escrita veio num processo de sofrimento, de autoconhecimento muito grande e de libertação do meu eu. Então, eu tenho um livro que eu escrevi que chama-se Escritas Libertárias. E é impressionante que muitas vezes, através da escrita, eu falava coisas que eu nem tinha pensado, porque vinha no processo de expurgar tudo que estava dentro de mim. E muitas vezes vinha coisa muito feia, sabe? Porque a gente também tem um lado sombrio dentro da gente. E aí eu pegava aquelas coisas que eu escrevia, horríveis, aí eu fazia uns rituais, eu queimava, sabe aquilo? Como se transmutasse aquilo. Isso era uma coisa assim de intuição, não era coisa aprendida, não, sabe? Mas, assim, aí que eu fui buscando a espiritualidade, hoje eu estou nesse processo, estou iniciando, mas o pouco que eu estou iniciando é impressionante as transformações que eu estou sentindo, principalmente na minha fala, né? Então, a sua palestra hoje, ela fechou alguns circuitos dentro de mim que estavam soltos, sabe? Então, assim, agradeço demais a sua sabedoria, agradeço também ao Carlos, porque é uma oportunidade ímpar, e quero dizer que foi uma delícia estar aqui. Gratidão. Gratidão, querida. Foi uma delícia estar aqui. Eu também concordo com você, porque o assunto é um assunto muito do momento. E ouvir o que você falou para a gente, quer dizer, para o Carlos, né, e para mim, que estamos nessa jornada, tentando contaminar, nos esforçando para contaminar as pessoas com boas práticas, né? É algo muito, muito bom saber ouvir a sua fala, né? Te agradeço muito. Gratidão, Ângela, por esse depoimento. É tão lindo, é tão profundo, né? Mostra como a Teresa colocou, né? Como a gente pode entrar em contato nessa existência a qualquer instante com frentes tão transformadoras, né? Capazes de transformar mesmo o nosso sistema de crenças, né? De uma maneira, vou falar radical no bom sentido, né, e que produz mesmo um pensar, um falar, um agir, um ser diferente, um eu sou diferente. E a palavra é talvez o ponto-chave, né? O Sai Baba, que eu tenho como guru, ele tem um código de conduta de 9 pontos para os seus devotos. 2 pontos têm relação com a palavra. E alguns devotos mais antigos dizem que, em conversa com ele diz que são os 2 pontos mais importantes. Os 2 pontos são: o primeiro, falar sempre de forma suave e amorosa. Como a Teresa falou, ela tropeça quase que diariamente. Eu tropeço quase que de hora em hora. Aí vocês podem falar, duvido. Não duvidem, não, porque quando você está dando aula de yoga, é mais fácil, né? Você está ali desempenhando um papel, mas, né, no dia a dia, né, quando somos testados, né, se não tiver muita atenção plena, às vezes até força de vontade, a gente tropeça. Mas eu adorei, Teresa, ouvir você citando o Sutra. Assim que eu tropecei, assim que eu tropeço, eu reconheço, né, e me arrependo, mas sem culpa. O passado passou. O que eu vou fazer com isso agora? Como eu posso falar agora? Né? O que as pessoas vão pensar? E o futuro ainda não chegou. Né? Então, eu foco no aqui e agora. Então, o Sai Baba diz, falar sempre de forma suave. Aí ele acrescentou, e amorosa, porque ele percebeu, Tereza, algumas pessoas falando de forma suave assim, você é uma pessoa desprezível, que não vale nada. Aí ele falou suave e amorosa. Então, esse é um ponto, é um treinamento. E o outro ponto que ele coloca no código de conduta é não falar mal dos outros, principalmente em sua ausência. E esse é um teste muito interessante que a gente pode fazer
aonde a gente se predispõe a passar um dia sem criticar. Porque lembra que quando a gente critica alguém, a gente está conectando com uma série de possibilidades negativas da nossa mente, né? É o julgamento, né? É o apego à nossa própria opinião, às vezes com a crítica vem a raiva e assim por diante. Aí a gente se predispõe a passar um dia sem criticar e começa a prestar atenção na nossa fala. E a gente vê que hábito terrível, a gente está sempre apontando o dedo e comentando algo que a gente acha que é negativo, né? E a gente vai vendo como a Teresa colocou muito bem, né, que as nossas palavras podem se configurar como bênçãos ou maldições. E a gente tem que estar muito atento, porque a gente é que escolhe, né, estar aqui como um ser que abençoa ou estar aqui como um ser que está maldizendo, né, todo mundo e o próprio mundo, né? A palavra é mesmo, né, o segredo da transformação, porque pode ser difícil transformar a mente num campo sutil, mas como a Teresa colocou muito bem, quando a gente começa a transformar a palavra, isso está produzindo uma transformação, né, na mente, e tem palavras que ajudam a clarear a mente para que a gente perceba a fonte, o eu sou, e tem palavras que geram, né, uma impressão de si mesmo mais densa e dificulta isso. Então, Teresa, a palestra para mim foi um presente. Eu fiz muitas reflexões valiosas também. Deixa eu perguntar se mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa. Você falou sobre a questão das reclamações. Teve um Sim. projeto que aconteceu numa casa espírita do Rio, em que eles fizeram assim uma proposta das pessoas, e é um movimento maior que veio não sei da onde, mas que ela contou que aplicou esse projeto na casa espírita, em que ela fez o seguinte: as pessoas tinham que botar uma pulseirinha, e aí toda vez que reclamasse, tinha que trocar pulseira de braço. Sabe? Então, ela falou que a pessoa que conseguisse ficar durante 3 dias, ganhava um prêmio, uma semana, um mês. Ela falou que o pessoal não ganhava prêmio nem de 3 dias, que trocava a pulseirinha. Ela falou que não teve um que chegou lá e disse que não trocou a pulseira nem um dia sequer, nem durante um dia. Todo mundo trocava pulseirinha no meio do dia, às vezes mais de uma vez, porque é um hábito da gente reclamar, de se queixar, de resmungar, que já está muito, né, introjetado na gente. Então, é um exercício, realmente, se observar e ver como eu estou falando, de que forma eu estou falando, os queixumes estão tomando conta de mim. Eu só vejo o que tem negativo, não estou conseguindo olhar nada positivo. Então, é um exercício bom, né, Carlos? Muito bom. Tereza, querida, e todo mundo, eu lembrei de uma história maravilhosa. É a história de um discípulo que vai procurar um mestre no mosteiro, é um mestre de silêncio. E dizem que o mestre faz a seguinte proposta para todos os discípulos: todos vocês que estão aqui, de 10 em 10 anos, vão ter o direito de falar 2 palavras. Fica ali quem aceita, né? Você é livre para não aceitar. Então, esse rapaz aceita essa proposta e vira um discípulo. Aí, passado 10 anos, o mestre concede a ele as palavras, ele diz assim: cama dura. Aí o mestre faz assim para ele, e seguem mais 10 anos, onde ele segue em silêncio. Aí, 10 anos depois, o mestre concede novamente a fala para ele, ele diz assim: comida ruim. E o mestre faz assim para ele, e seguem mais 10 anos. Ele está completando 30 anos de monastério, ele tem a oportunidade de falar mais uma vez, mais 2 palavras. Aí ele diz assim: vou embora. Aí o mestre olha para ele e diz assim: também você entrou aqui só para reclamar? Reclamou a vida inteira, não pode estar feliz, né? Verdade. E é tão interessante como o silêncio para a gente é incomodativo. Eu fui num retiro que eu fiquei 3 dias, eram 3 dias de silêncio. Olha, eu tive uma enxaqueca, eu passei mal. Assim, no primeiro, eu melhorei do segundo para o terceiro dia, mas o primeiro dia eu me senti muito mal. Eu não, eram assim, umas 100 pessoas. 60% dessas pessoas estavam passando mal.
porque não estamos conseguindo conviver com esse silêncio absoluto. Não podia ler, não podia mexer em celular, era silêncio absoluto, 3 dias. Meu primeiro dia foi uma treva, Carlos. Meu primeiro dia, meus amigos, foi uma coisa de louco. Depois do segundo dia eu melhorei, no terceiro dia que eu tive condição. No primeiro dia eu passei muito mal. Eu não consegui comer. Olha, foi uma coisa... Mas você vê como, depois você analisa, né? Como o silêncio não é um hábito para a gente, né? Sim. Hoje não, hoje eu já me sairia muito bem nos 3 dias. Acho que eu conseguiria muito mais hoje, né? Com a maturidade que eu tenho, com a vivência que tenho. Tá ótimo. Sim, Ângela, fica à vontade. Não, assim, eu não sei se tem tempo. Eu tenho um grupo de cinema que a gente se reúne e a gente acabou de discutir um filme chamado O Primeiro Mentiroso. E é muito interessante, tem no Netflix. Mas é engraçado que é uma sociedade que não fala mentira. Mas eu assisti, é genial. É genial. Mas é engraçado que quando ele mente, ele é muito generoso na fala. A fala dele é amorosa. E as pessoas, quando falam a verdade, elas são duras, são, né, as palavras ferem. Você é horrível, você é isso, você é gordo, você é nariz assim, não sei o quê. Então, assim, a verdade dita assim, cruamente, ela fere, as palavras magoam, são duras. Né? E quando ele fala as mentiras, ele é sempre amoroso. Então, quando você estava falando isso aí um pouco, eu vi a contradição, porque apesar de ele estar falando uma mentira, é de forma amorosa. Então, aí todo mundo acredita mais ainda. Né? É bem legal você ouvir isso, Ângela. Gratidão pela dica do filme. Eu vou assistir. Juliana chegou em casa agora. Eu falei, anota o nome do filme, Juliana, para a gente assistir. Gratidão Um pela beijo dica. dela. Tem no Netflix. Ela mandou outro beijo. Mas é interessante, né, que a gente... Eu tenho como referência, né, o Sai Baba, que é quem eu busco seguir, mas vocês veem, né, com total... Né, nem digo só respeito aos outros mestres, mas também devoção a eles. Mas o Sai Baba chega a falar assim, nem tudo que a gente diz vai agradar o outro, mas a gente sempre pode buscar falar de maneira agradável. Esse é realmente um valor espiritual. A Teresa falou de forma brilhante como a comunicação não violenta. De repente, eu posso estar repreendendo uma pessoa de forma extremamente justa e necessária, mas o como eu falo pode se transformar num processo educativo ou não, pode gerar revolta, resistência, gerar outros problemas. Então, nem sempre o que a gente fala vai agradar ao outro, mas a gente sempre pode buscar falar de forma agradável. E o Sai Baba falando sobre a verdade, que é um dos valores mais importantes para ele, então, ele fala da importância de viver de forma honesta, de falar sempre a verdade, mas ele diz assim: se a verdade for gerar muito sofrimento para a pessoa que vai ouvir, às vezes vale que a gente fique em silêncio, né? Não minta, mas fique em silêncio. E tem uma exceção, né? No yoga, Ângela está chegando agora no grupo, é muito bem-vinda, está acrescentando muito. A gente tem as normas éticas, que são 5, é a base do yoga. Não ser violento, não mentir, não roubar, não acumular, e o brahmacharya, que a gente pode falar. Eu vou colocar um vídeo no grupo assim que acabar o nosso encontro aqui. Pode chamar de conduta sexual saudável, mas eu vou botar um vídeo assim que acabar, que eu recebi hoje do Oberon, aqui no grupo, sobre brahmacharya. Então, a verdade vem depois de ahimsa, da não violência. A ahimsa vem antes de tudo. Então, tem uma história que eu gosto muito, de um filme que eu vi, que narra uma história na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, a história de 2 judeus que estão fugindo da polícia nazista. Eles veem uma igreja católica aberta e entram na igreja católica buscando refúgio. Dão de cara com o padre. Aí passam correndo pelo padre e entram na sacristia. Tem os gatos brigando aqui agora. Então, entram na sacristia. 5 segundos depois, entram os policiais nazistas. Olham para o padre, né? O padre não pode mentir.
e perguntam para o padre, cadê os judeus? E o padre aponta imediatamente para a porta dos fundos da igreja. Aí os policiais vão na direção errada e saem correndo para longe dos judeus que ficam em segurança na sacristia. Aí o padre olha para uma imagem de Jesus que tem na igreja e diz: eu tenho certeza que essa o Senhor perdoou. Então, é muito legal, né, a gente perceber, né, que a verdade ali seria uma verdade sem amor, né, sem amor, pelo contrário, que ia colaborar com uma injustiça, com uma crueldade, com um absurdo. Então, esse assunto, como a Teresa falou, né, deu tempo, mas é um assunto inesgotável, né, e como ensina a gente, né, a construir uma pessoa melhor, e aqui todas essas dicas vão fazer toda a diferença nos nossos relacionamentos, como a Teresa colocou muito bem também, seja em família, comunidade, no clube que a gente frequenta, no local que a gente trabalha, desenvolver uma habilidade com a fala, compreender as várias facetas, é algo fundamental. Então, Teresa hoje deu um presente para a gente com todas essas ponderações. Mais alguém quer perguntar alguma coisa para a Teresa ou colocar alguma coisa? Então, vou pedir para você se despedir, Teresa, pessoal aqui. Agradeço, né, muito o convite carinhoso, amoroso e a oportunidade de poder falar. Agradeço esse carinho, né, que das pessoas que ficaram aqui até final conosco, né? E a Ângela, né, que deu um testemunho tão positivo, né, de como, e eu tenho certeza que outras pessoas que não falaram, mas também estão refletindo. Então, é com muita alegria, com muito prazer, e me sinto muito honrada de fazer parte desse grupo, deste Ashram Mapadeva. É isso. Teresa, você quer deixar seu contato, telefone, canal no YouTube, falar dos livros, né, para que o pessoal também, né, possa buscar contato com você, se for Sim, interessante? claro. Bem, eu sou Teresa Quintas, é facinho de achar. Estou no YouTube, estou no Instagram, eu estou Quintas Teresa, porque eu não sei porque eu não consegui botar Teresa Quintas por algum motivo lá. E eu também não sou um expert em. Eu sou uma metida virtual, né? Não entendo muitas coisas, né? Que eu vou fazendo. E montei um canal do YouTube, Teresa Quintas, que eu, né, tenho lá estou fazendo semanalmente, é uma fala curta, entre 5 e 10 minutos. Então, meu Teresa é com S, tá? Então, é um Teresa diferente. E eu estou no grupo lá do Carlos, então qualquer um pode me encontrar, né? Meu telefone é à vontade lá. Quem quiser falar comigo tem. Aí a gente te agradece aí, né, Marcela? Obrigada, foi ótimo. Gratidão também por estar aqui. Então, quem quiser falar comigo, eu tenho, junto com a Márcia Luz, que está por aí também. A Márcia Luz é artista plástica, e nós fizemos uns livros, né? Escrevemos uns livros infantis, e são os livros, né? O Carlos, inclusive, tem os 3 livros, né? Sim, são ótimos. A gente fez uma live, tem uma live E gravada sobre o primeiro livro, Exato. Então, os livros Indo infantis, quer Embora. dizer, a temática é infantil, mas o assunto é morte, retorno à Terra, é um trabalho, a gente conta a história da Márcia, que é uma história de grandes dificuldades, que ela se tornou artista plástica depois dos 50, né? Então, é muito legal, os livros são muito lindinhos, são muito... Atinge, a pessoa fala assim, é livro para criança. Não, é livro para todas as idades, porque as temáticas são temáticas assim profundas, que você pode trazer para a criança para começar a discutir essa questão de morrer e renascer, e para entender a resiliência, né? Que o tempo inteiro a gente está se renovando, né? O tempo inteiro a gente está criando e recriando. A gente tem aí esses 3 livros, né, que estão à disposição. Quem quiser adquiri-los, a gente está fazendo nós estamos vendendo os livros, porque por conta da pandemia a gente mesmo vende os livros. Quem quiser adquiri-los é só entrar em contato, né? Então, a gente está aí aberto, tanto eu como a Márcia Luz, para atender vocês sempre que vocês quiserem. E eu, como ele falou, né, eu trabalho como terapeuta, eu uso os florais, a gente faz um trabalho bem amoroso de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, porque essa é a nossa trajetória, né, que é a trajetória espiritual.
Então, é isso. Será um prazer receber vocês nos meus meios sociais. E se quiser falar comigo também pelo WhatsApp, fiquem à vontade de conversar, acrescentar alguma coisa. Às vezes lembrou de uma coisa depois, quer perguntar ou quer falar, quer saber alguma indicação bibliográfica. Fiquem à vontade, tá? Aí a Marcela vai seguir, então vai lá, segue sim. E o meu telefone vocês encontram no grupo lá do Carlos. E qualquer dúvida, vou nem falar aqui porque a gente não consegue anotar mesmo, mas fica à vontade para pedir. O Carlos socializa meu número caso vocês queiram. Mas eu estou lá no grupo, vai me achar. Tereza Quinta, só a ver os componentes do grupo, que eu vou estar lá. Tanto no grupo de yoga com ensinamentos, como o da formação, que, aliás, amanhã tem aula, né? Estarei lá. Amanhã tem aula. Firme e forte, porque eu serei uma instrutora de yoga, sim. Vai ser uma honra para o yoga. E fico honrado de tê-la como aluna. É um prazer. Amanhã a gente tem aula de 9 a 1. Estarei lá presente. Vamos dormir cedinho. Exatamente. Amanhã eu estarei lá 9 horas para assistir a aula. Então, a gente está engajado mesmo nesse processo de autoconhecimento, que vai além, né, de qualquer movimento. É um movimento da alma. Né? Sim. É o movimento do eu sou. Então tá bom, gente. Querida. Gratidão pelo seu carinho, gratidão pelo seu brilho, pela sua participação aqui. Né? Demos um primeiro passo maravilhoso nessa nova atividade. Né? Você foi a Ganesha dessa nova atividade, né? Aquela que abriu os caminhos para os que virão depois. Eu vou ficar muito feliz se em outra oportunidade você estiver falando, né, sobre um outro tema com a gente, tá bem? Eu fico muito honrada e já estou de convite aceito. Muito obrigada, muito carinho.